E aí, gente, muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Leandro, recebendo vocês com amor para começarmos aqui mais uma atividade. O nosso tema de hoje é Sua Vida Hoje no Tarô. Então a gente vai dar liberdade aos oráculos aqui. Temos tarô, baralho cigano na mesa, temos runas também, para a gente ter um entendimento de um cenário geral da vida. O que as cartas têm a te dizer agora sobre os seus caminhos, tá? Envolvendo propriamente compreensão de caminhos e também previsões, quais são as tendências para a sua vida. Vou fazer 3 aberturas com as cartas. Para isso você tem aqui 3 pedrinhas à sua escolha. Temos citrino, ametista ou ágata rosa. Então começamos, claro, pela sua intuição. Veja qual é a que está te convidando para você participar comigo aqui dessa vez. Pausa o vídeo se você quiser se concentrar um pouquinho. Se você já se definiu, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like, traz aquela energia boa na abertura dos trabalhos e que essa energia possa voltar redobrada aos seus caminhos, que assim seja. Então, para você que fica comigo na primeira opção, que é o citrino, já vai diretão aí. Se você quer a opção 2, ametista, opção 3, ágata rosa, você vai ter o tempo de cada uma das leituras aqui abaixo na descrição. Então você pode consultar, clicar e ir direto, beleza? Começando então com o citrino, opção 1, vou deixar a pedrinha. Bom, sua pedrinha vai ficar aqui, pertinho da vela, e a runa vai ficar aqui. Vou começar por ela. Vamos pegar na energia das runas, como começa a conversa aqui com você. E esse baralho de runas aqui é cheiroso, gente. Hagalaz. Para a gente começar falando da sua vida hoje, então, compreensão de caminhos, o que está nos seus caminhos. Hagalaz traz a informação de que há a necessidade agora de você compreender que nem tudo está sob o controle das suas mãos, tá? Então pode ser um momento um pouco difícil para você fazer planejamentos e esperar que tudo se cumpra conforme o planejado. Hagalaz traz a necessidade de você saber se adaptar, lidar com imprevistos. Pode ter muito, às vezes, daquela questão, sabe, de você identificar uma oportunidade onde as coisas aparentemente saem errado, saem diferente do planejado. E aí você fala, agora bagunçou, e aí às vezes é aquela impressão de um caos, porque tudo começa a ir por caminhos diferentes. E para quem está disposto a ver, muitas vezes aí identifica uma oportunidade, tá? Então Hagalaz traz para você esse sentido, tá? É claro que é importante que você faça os seus planos na vida, que você tenha um plano de ação, um planejamento, que você, sempre digo, não fique como um barquinho no meio do rio sem remo. Você tem que entender para onde você está querendo ir. Isso é ter um plano, mas Hagalaz mostra que nem tudo agora vai sair conforme você quer. Então, saiba se adaptar, considere que os imprevistos são naturais da vida, então você não tem que se afetar demais com isso e tenha os olhos de ver para você identificar, às vezes, oportunidades em meio àquilo que te parece estar saindo errado, né? Porque isso pode te dar uma capacidade interessante de reformulação, tá? Então, Hagalaz, tá aí. Vamos partir para o tarô agora, que está separadinho aqui, então, com arcanos maiores e menores. Damos o início pelos maiores. Sol, força e papisa são seus arcanos maiores, então nós vemos felicidade nos seus caminhos, tá? Tudo aqui percorrendo direção que traz sucesso para sua vida, que traz força de luz. Então, a gente entende, né, que às vezes existem planos que saem errado. Sabe aquela frase, a malice que vem para bem? Às vezes você planejou, você se empolgou com uma ideia e quis que tudo saísse do seu jeito, sai diferente, e às vezes o diferente pode ser o melhor. É o que eu falei a respeito de você ser a pessoa disposta a
a encarar imprevistos como situações naturais da vida, se você não for aquela pessoa controladora, que tem que ser do seu jeito, no seu tempo, e se acontece diferente, você já faz birra, sabe como é que é? Então, se você for a pessoa de alma aberta, tá? E aqui a gente começa a trabalhar com um monte de conexões também, porque a gente tem a letra hebraica Kuf associada ao arcano 19, o Sol no tarô, que é a alma aberta. E a alma aberta é essa receptividade com as movimentações da vida, com aquilo que nem tudo podemos controlar. Saber se adaptar às circunstâncias traz felicidade, traz sucesso para os seus caminhos. Então pode ser um belo de um momento onde a vida vai te mostrar que aquilo que você está perseguindo para viver talvez não seja o mais interessante para você, ou pode ser que você esteja fazendo as coisas de uma forma que não é a melhor. Aí a vida parece que coloca as coisas num caminho diferente, você fala, agora entortou. E no que te parece que entortou é onde você pode ter um insight. É onde vem ali uma percepção, sabe, para a coisa dar certo para você. E o Sol é um desfecho favorável que você tem na vida, dentro daquilo que você quer viver, mas que nós estamos percebendo que tende a acontecer um pouco diferente, tá? A força, ela traz aqui para o seu momento uma necessidade de você ter um autocontrole, tá? Mas olha só, cuidado com o excesso dessa energia aqui, de achar que tudo depende das suas mãos, na força do planetária de Marte, que está associada a esse arcano. Então, é comigo mesmo, eu pego e faço, eu prefiro fazer do meu jeito, eu quero resolver pelas minhas próprias mãos, eu não tenho paciência para esperar o ritmo dos outros, tem que ser do meu jeito porque eu faço no meu tempo, sabe? A minha forma é que me deixa mais confortável. Isso pode ser uma dificuldade para você, né? Porque a gente viu a runa. Nem tudo está no controle das suas mãos. Então, cuidado com o excesso dessa energia. Você tem que, então, saber fluir com esse arcano, tá? Não queira estar tanto no controle das situações. Existe aqui uma necessidade muito grande de você se adaptar. E a papisa te pede a intuição, sabe? Então procura fluir com a sua parte emocional, com as suas intuições aqui, o emocional na força lunar, como potência astrológica associada ao arcano 2, tá? O quanto é importante agora o seu emocional, a sua parte intuitiva, para você perceber na sutileza da vida os melhores caminhos, e não na força bruta, não no seu próprio jeito de fazer todos os dias. Saiba perceber os caminhos que a vida mostra. Então, lembra do que eu falei para você inicialmente. Talvez seja um momento um pouquinho difícil para você conseguir executar os seus planos à sua maneira, sabe? É a vida que te pede, em outras palavras, flexibilidade para você se adaptar e fluir com as circunstâncias, e isso trazendo para você resultado satisfatório, tá? Com a alma aberta aqui da correspondência cabalística com o arcano do Sol. Então é esse momento para você perceber mais das movimentações da vida, mais dos caminhos que a vida te mostra, porque eles estão te gerando aqui sucesso e felicidade, do que você querer fazer do próprio jeito, tá? É um momento muito interessante para revisar os seus planos, sabe? Os seus caminhos. Isso vem muito a calhar. O Sol, na energia do amor, eu não preciso nem falar, né? O quanto ele traz resultado positivo na própria imagem que esse arcano traz aqui para nós, né? Então é essa potência também de bons resultados afetivos surgindo na sua vida. O que você sabe? Vamos falar um pouquinho de vida amorosa, já que nós abordamos isso agora, esse tema, né? O que você está percebendo? Que querer viver do seu jeito um relacionamento talvez não funcione muito bem. É aquele momento para fazer concessões, é aquele momento para fluir mais com as circunstâncias, sabe? Não querer pegar alguém para chamar de seu, cercar, colocar numa bolha para ninguém chegar perto, né? Querer que relacionamento seja assumido, sabe? Às vezes quando a gente força a barra e quer que fica sério e quer saber qual é o status da coisa para escrever na rede social, para postar foto junto, para marcar território, não é bem por aí que funciona para você a vida amorosa agora. É mais na base da espontaneidade, tá? Forçar a barra, uma atitude controladora não é legal se a gente tem essa runa associada ao jogo, tá? Então, fluir na parte emocional, mais com as intuições, sabe? E a alma aberta mesmo.
se adaptando às circunstâncias, caminhos muito favoráveis para você. Não só no amor, mas também no trabalho, sabe? Às vezes é aquela situação que parece estar dando errado, mas está mostrando um caminho onde vai funcionar e trazer resultados ainda melhores. Então saiba fluir com a vida, tenha essa percepção, porque o próprio tarô, na energia do Sol, como o primeiro arcano que abriu para você, mostra gratificante ser assim, tá? Vamos colocar arcanos menores aqui. Ainda na energia de relacionamento, olhando um pouco mais para esses arcanos maiores, o que nós percebemos? Se você está vivendo dificuldades no amor agora, no seu relacionamento, com a pessoa com quem você quer estar, pode ser muito dessa energia, dessa runa rolando, sabe? Então é aquele momento onde as peças estão meio soltas no ar e elas precisam encontrar os encaixes ali, né? Então pode ser um momento onde está rolando às vezes um certo silêncio, um certo distanciamento, né? De quem você ama, é a energia do silêncio, é a energia da reserva, da papisa, porque pode ter um certo desconforto no ar, né? Onde, diante dessa runa Hagalaz, que é a runa do granizo, então às vezes é aquele cenário de vida onde a gente não está conseguindo caminhar com segurança e a gente prefere muitas vezes deixar como está, recolher um pouco no nosso cantinho ali, que é essa energia mais reservada da papisa, tá? Mas tem um desfecho favorável aqui, né? Tudo se ajeita, tudo se resolve. Você tem que tomar um cuidado agora para realmente não querer resolver com as próprias mãos, da sua maneira, do seu jeito, no seu tempo. É fluir com a vida, é confiar nos caminhos também, tá? Colocando arcanos menores, olha que interessante, entrou um 2 de ouros aqui na sua energia do arcano do Sol, força de parceria, tá? Então, o 2 de ouros mostra que você, de repente, com quem você possa ter para mentalizar aí, se a gente seguir um pouco mais falando de vida amorosa, nós temos, né? Então, o que podem ser desentendimentos atuais, briga, confusão que aconteceu, até mesmo com a vibração dessa runa, tudo sendo esclarecido, tudo se ajeitando, nós temos uma sequência de caminhos a dois, numa energia de parceria de um arcano 2, tá? Que traz harmonia, que traz bons acordos aqui, dentro do que pode ser uma experiência afetiva, tá? Nós temos, dentro do campo profissional, essa combinação de arcanos aqui mostrando bons resultados provenientes de uma sociedade, tá? Então pode ser, olha só, essa runa, né? As coisas além do alcance das suas mãos, né? Um pouco fora de controle, sendo difícil para você poder resolver com as próprias mãos. Então, esse arcano aqui na força, dentro da sua leitura, nesse contexto que a gente está observando, é uma energia com a qual você tem que tomar bastante cuidado, querer fazer do próprio jeito, tudo dentro do que você entende ser a sua capacidade, você que resolve, tá? Porque você pode acabar entrando num campo complicado de cobranças, sabe? De autocobrança, de você se cobrar demais, de você ver que está difícil e forçar a barra, né? E aí você se estressar, ir além das suas forças, das suas resistências, ou você pode acabar, né, gerando cobranças emocionais, né? Por exemplo, falando de amor, complicando o relacionamento, porque talvez seja um desconforto que você experimente com a vibração dessa runa, onde tudo parece estar acontecendo diferente do que você planejou, e aí você tenta cercar a situação, né? Fechar o cerco para que é aquele momento onde a gente acaba forçando para que seja do nosso jeito, e a gente vai entrar onde? Nas cobranças emocionais, e aí perde a fluidez, perde a espontaneidade, tá? E aí tem um distanciamento emocional, como nós vimos aqui nesse arcano da papisa. Então é o momento para você fluir com as circunstâncias, confiar nas forças do universo, confiar nos caminhos de vida, tá? Porque agora pode te dar um pouco dessa sensação mesmo, de que tudo está acontecendo diferente, né? Tudo está... Dei uma balançada aqui, gente, desculpa. Tem os apoios aqui nas laterais, às vezes eu me empolgo, né? E o leque bate ali, dá uma balançadinha, mas está tudo certo, estamos aqui. Então pode ser aquela sensação de, poxa, está saindo diferente em relação a como eu planejei, e isso começa a te criar um desconforto, uma ansiedade, e é onde você tenta forçar a barra para que seja da sua forma. Você atrapalha
os caminhos assim. Então confia na vida, tem desfecho favorável dentro do que você quer, tá? Pode ser uma necessidade de lidar com o momento e procurar perceber pela intuição da papisa o que a vida quer te mostrar com as coisas que aparentemente estão dando errado agora. O que é importante você perceber para adaptar, né? Como de repente pode mudar esse caminho? Qual a alternativa que se abre aí, sabe? Qual insight você pode ter, às vezes, no meio de uma dificuldade, no meio do caos, que oportunidade você pode perceber? É esse momento, sabe? De a vida, às vezes, gerar uma certa crise e dentro dessa crise a gente vê uma oportunidade, a gente vira o jogo ali, sabe? Com uma nova percepção que surge. É esse momento. Então, muito cuidado realmente com a energia desse arcano que está aqui para você. Entenda o seguinte, a sua vida agora, ela não é somente pelas suas próprias mãos, sabe? Tem hora que a gente está, inclusive, sendo orientado pelo tarô para ter atitude, para tomar a frente das coisas, para assumir responsabilidade, é onde é mais pelas suas mãos e é mais sobre você pegar e fazer do que esperar que aconteça, do que largar para o universo, sabe? Agora aqui para você não, é o contrário, você tem que dar uma relaxada, sabe? Observar um pouco mais o desenrolar da vida, porque os caminhos estão te favorecendo naturalmente, não é por meio de atitudes suas agora ou dentro do que você poderia fazer. Pensa assim, tá? Até mesmo a gente levando para o campo do amor, às vezes aquela dúvida que muita gente tem que é assim, o que eu posso fazer para melhorar a situação? O que eu faço para agilizar? Como que eu faço para ficar melhor? Não depende de você agora. É exatamente o que eu estou dizendo. É sobre você saber soltar um pouco, saber entregar um pouquinho, sabe? Confiar na vida. Isso a gente fala sobre amor e a gente fala sobre o profissional também, né? Por quê? No que você pode ter mais sucesso profissional, melhoria financeira, olha só, dentro de uma sociedade, dentro de uma parceria, gerando o sucesso que você tem para viver ali na energia do sol, fortalecendo seus caminhos, né? Delegando tarefas, dividindo responsabilidades e não querendo segurar as buchas. Olha a sabedoria do tarô, o que entrou aqui exatamente no arcano da força, que é o que eu estou dizendo para você que é a vibração com a qual você precisa tomar cuidado. Não está tudo nas suas mãos agora, você não tem que chamar tudo para suas mãos. Não é hora de ficar pensando que tem que fazer mais, tem que ir além. Muito cuidado com sobrecarga, né? E com cobranças que você pode criar para si e para os outros. Não é só sobre amor que a gente fala, às vezes é sobre amizade. A gente começa a ser meio chato com amigos, né? Poxa, a gente espera mais dos outros, quer que os outros estejam ali. Muitas vezes isso são as nossas carências também, que a gente tem que observar e lidar. E olha por que eu falei da sabedoria do tarô. Porque ele colocou um 9 de paus aqui para você. Exatamente nessa vibração a ser observada e ser cuidada agora, que é do arcano 11, a força, tá? Ó, aqui nós temos a fé, nós temos a mão de Deus. Então é um momento para você entregar um pouco para a vida, confiar nos caminhos, sabe? Por quê? Tudo está se mostrando aqui te favorecer, mas muito provavelmente de uma forma diferente em relação a como você idealizou, a como você planejou. Saiba se adaptar às circunstâncias, não tenta ficar fazendo com que a vida seja sempre do seu jeito, da forma que você quer e na hora que você quer. Eu acho que isso está sendo, assim, muito lição de vida para você agora aqui, tá? E nós temos os 5 de ouros, que entrou na energia da papisa, que é uma energia aqui para você tomar cuidado, porque olha, se você despreza agora, né, essa orientação do tarô, da papisa, que é sobre a sua intuição, é sobre, diante do que você vê que você não pode controlar, né, sendo importante você recolher um pouquinho o time de campo, assumir uma postura mais reservada, mais silenciosa da papisa, tá? Por quê? Senão, se você parte para o enfrentamento, especialmente na força de Marte, do arcano da força, eu vou enfrentar, eu vou na cara e na coragem, eu vou resolver, vai ser agora, você vai acabar se dando mal. Ó, aí tem prejuízo aqui para você, tá? No 5 de ouros. Aí são privações, são as coisas que vão mal e você pode ter um impacto na sua saúde aqui, onde talvez você se estressa aplicando essa energia em excesso, tá?
da força, onde eu falei, que é onde você se sobrecarrega, é onde você quer fazer mais, é onde você acha que depende de uma atitude a mais e você fica quebrando a cabeça para resolver, falta ou pode faltar a percepção, que é só confiar na vida e deixar as coisas acontecerem um pouco, fluírem por si só, tá? Se não, olha só, o 5 de ouros traz para você aqui também uma informação, doença, sabe? Então, é um impacto que pode rolar na sua saúde se você não tiver esse cuidado agora com a sua energia, com o seu próprio emocional, que está na força lunar do Arcano 2, a Papisa aqui também, tá? Então é hora, né, para você realmente confiar na mão de Deus, soltar um pouco as coisas que você está querendo controlar ou resolver do seu jeito. No meio disso, você vai perceber que às vezes quando você tira o foco, quando você desencana um pouquinho, é quando a coisa anda, é onde uma solução aparece. Então permita-se a esse movimento de vida. O tarot está te convidando a pensar aqui que às vezes a vida pode ser mais fácil do que parece, que você não precisa levar tudo tão a sério, tudo a ferro e fogo. Se você aprende a dar uma relaxada, você entra numa sintonia legal com o universo e as coisas andam por si só. Você não tem que ficar cercando a situação o tempo todo. Isso é muito desgastante. A gente percebe, né, o quanto talvez para algumas pessoas participando aqui, até mesmo isso já esteja acontecendo. Talvez você já esteja aí percebendo os seus limites, mal-estar, dorzinha que começa a aparecer daqui ou dali, né? Você numa certa sensação de esgotamento. Então, presta atenção nisso, tá? Seja pelo trabalho, seja pela parte emocional, onde você fica ali se desgastando, se descabelando para fazer dar certo o seu relacionamento, né? É entender que não está dependendo só do que as suas mãos podem realizar agora. É sobre aprender a soltar e confiar. E tem caminhos aqui onde tudo funciona muito bem, tá? Então permita-se. Vamos colocar o baralho cigano para você agora. Olha a potência dessa leitura que você está recebendo, hein, gente? Onde nós já colocamos runa, tarô com arcanos maiores e menores. E você vai receber também o baralho cigano agora. Tá curtindo até aqui? Já deixou o seu likezinho? Olha como é importante, gente, você participar. Vem pra nossa galera, se inscreve, deixa o seu like. E vamos ver aqui o baralho cigano entrando para você. Maravilha, temos as suas cartas aqui. Olha só, gente. Volto a falar a respeito da sabedoria dos oráculos, né? Como a lei da sincronicidade que rege tudo isso daqui, uma colocação de cartas, um lançamento de runas, de búzios, para quem opera com os búzios, né? Gente, eu falei para vocês aqui, né? Quando entrou o 9 de paus, que é a mão de Deus nesse tarô, entrega, não está nas suas mãos, não é você que vai conseguir resolver agora tudo como você quer e na hora que você quer. Está na hora de soltar um pouquinho. E aí eu falei, a sabedoria dos arcanos ali, né? Agora, olha o baralho cigano, né? A chave é uma carta que ela fala muito das nossas iniciativas, porque é a coisa de ter uma chave nas mãos e a gente, portanto, sair abrindo as portas, né? Se a chave está nas mãos, a gente não vai esperar que abra, a gente quer abrir. Às vezes isso serve, às vezes não, tá? E agora não serve a você. Então é o baralho cigano se combinando com o tarô, enfatizando esse ponto de que se você quiser tomar a frente das coisas agora, pegar para resolver, para que seja do seu jeito e na hora que você quer, ó, pode dar muito errado aí. Você tomar a frente, ter as iniciativas, você querer resolver o que você acha que tem que resolver, você ir atrás, sabe? Você assumir toda a carga profissional, ou você querer ir atrás de quem você ama agora, seja para resolver assunto de trabalho, para resolver assunto de relacionamento, não vai ser legal, ó. Chicote com rato aqui é energia de enfrentamento que gera mais desgaste ainda. A gente já viu isso no 5 de ouros ali, né? Prejuízos, as coisas que funcionam mal, se você forçar a barra, se você entrar na pilha, se você cair na autocobrança, ou se você cobrar alguma coisa de alguém agora, sabe? Então, você vai acabar piorando a situação. Então não serve agora esse movimento da chave na sua vida. Vai estressar,
vai piorar os caminhos. Então, abre mão um pouquinho disso aqui. Olha o que eu vou fazer agora, né? Retirada de cartas. Abre mão um pouquinho ali da chave. Vamos entender que você não a usou. Então, foi uma porta que você deixou de abrir, onde você quis ir lá e fazer um movimento, e aí você se poupou disso daqui, ó, de chicote e de rato. Então é o baralho cigano mostrando para você que é hora de você se poupar, é hora de você olhar para si, cuidar do seu emocional, olhar mais para a sua energia, prestar atenção inclusive na sua saúde, porque a gente percebe o impacto que as coisas podem gerar aí. Então, se você abre mão de querer fazer movimentos na vida agora, você se poupa disso aqui, de chicote e de rato. Então, essa postura de você abrir mão daquilo ali e se poupar do que nós vimos, é você, mais uma vez, no movimento aqui de confiar nos caminhos, de confiar na vida, saber que a mão de Deus atua aqui. Aí você consegue harmonizar os seus caminhos, tá? E você consegue gerar mudanças que você deseja na vibração aqui da carta 17 da cegonha. Então, gente, esse é o recado para você que esteve comigo na opção 1 no citrino. Qual é a grande lição que fica para você agora? Aprender a soltar, né? Perceber que nem tudo depende de você, nem tudo está nas suas mãos. A vida não é só sobre o que você pode fazer, mas é sobre você também perceber como a vida se movimenta, que caminhos se apresentam e você trabalhar com as suas percepções, com as suas intuições ali para percorrer, né, os caminhos que estão se mostrando fluir e não ficar forçando a barra onde talvez agora você veja que está complicado e onde você sabe que às vezes está torcendo os cabos aí, né, e está caindo num estresse, numa sobrecarga, numa energia de cobrança. É hora de sair disso, é hora de você olhar um pouquinho mais para a necessidade de ter a sua paz, tá? Porque isso é que vai gerar mudanças positivas para você. Essa combinação do tarot te deu muito de uma visão, para onde tudo aponta, o que você tem como previsão na sua vida. Mas, se você souber lidar com tudo que foi mostrado aqui, tá? Se você quiser continuar sendo a pessoa controladora do seu jeito e no seu tempo, né? Como você quer e na hora que você quer, você é uma pessoa que vai ter dificuldades, tá? Se você souber se adaptar às circunstâncias, rever os seus planos, né? Considerar os imprevistos como forças naturais da vida, né? Aí, gente, chance de tudo dar muito mais certo aí. Por quê? Fica mais leve. Até se a gente falar de amor, energia de relacionamento, fica mais leve, sabe? Sai aquela coisa do estresse, de pressão. Pensa nisso, tá? Essa é a sua leitura. Esse foi o recado dado para você no citrino na opção 1. Se você curtiu, se foi importante para você, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aí se fizer sentido para você, compartilhar suas impressões da sua leitura e na descrição do vídeo você tem algumas informações que eu sempre deixo. Então dá uma olhadinha aí. Se você quiser estudar tarô, inclusive, tem oportunidade aí para você. Agora sai o citrino, vem a ametista, que é a opção 2. Vamos posicionar ela ali onde tem que estar. Começando a opção 2 para você, ametista. A runa que abre o seu jogo. Lagus. Então, gente, sua vida hoje no tarô, assim como também no baralho cigano e nas runas, né? Lagus é força emocional, então você está vivendo um momento onde é muito importante que você preste atenção a como você se percebe emocionalmente. Dar mais atenção à sua parte emocional. Isso é olhar para si, é autoconhecimento e verificar o que te deixa bem, o que te deixa mal, o que te gera bons sentimentos na vida, o que te gera maus pensamentos, tá? Lagus é a runa que está ligada ao elemento água, então é sobre a necessidade também de fluidez, de fluir com a vida. Então,
vale muito a pena você prestar atenção agora se você não está batendo muito de frente com determinadas circunstâncias, porque aí você está agindo errado. Por quê? A sua runa trazendo a importância do elemento água para a sua vida, a água não fica batendo na pedra, ela contorna e segue o rio, sabe? Ela segue o fluxo. Então, assim deve ser você como a água, contornando as pedras e não ficando ali numa de bater até ver se vai furar, sabe? A água, ela contorna, ela não esquenta a cabeça, né? Tem uma pedra ali, opa, desviei, segui, tá tudo certo, tô no meu caminho, não vou ficar ali criando confusão, arrumando briga com aquela pedra, deixa ela lá, ela quis estar ali, é problema dela, o meu problema é outro e eu sigo o meu caminho. Então esse pensamento te serve muito. E ouvir as suas intuições, porque o elemento água está ligado ao seu emocional, portanto também ao seu psiquismo, tá? As suas intuições, seguir os seus pressentimentos, não ignorar o que essa força mais sutil te passa, tá? Então começamos nessa conversa para você com a runa. Tarô Arcanos Maiores agora. Lua, Imperador e Mago são os seus arcanos aqui. Então, olha a importância, né, do elemento água na sua vida agora, da sua força emocional, que te traz toda a sua intuição, que te conecta com os pressentimentos que são importantes, essa percepção do mais sutil, porque sendo o seu primeiro arcano a Lua, né, você está vivendo um momento onde é importante você diferenciar o que é real do que é ilusório, né? É importante que você seja a pessoa que sobe um pouquinho o desconfiômetro aí para viver, né? Imaginando ou supondo que pode ter coisas por trás das aparências, tá? O arcano da Lua fala a respeito disso. Então, você está vivendo um momento onde é muito importante não ignorar as suas intuições. Sabe quando a gente quer viver uma situação e aí tem uma intuição nossa que está ali, olha, se liga nisso daí, toma um pouco de cuidado aí, mas aí a sua vontade é maior e você ignora a sua intuição e você vai assim mesmo, tá? Então um pouco de cuidado com isso, tá? Não ignorar as suas intuições é muito importante para você agora apurar circunstâncias, né? Não deixar fios soltos e não ignorar intuições, porque elas podem te chamar a atenção realmente para o que pode ter por trás das aparências, né? E é importante você equalizar isso também, porque a Lua também é sobre os nossos medos internos e a necessidade de a gente vencer os próprios medos, sabe? E trabalhar ali com uma energia buscadora de ir além, tá certo? Então, esse é um arcano que está aqui tanto para você apurar circunstâncias, para você não ir de cabeça nas coisas, né? Porque às vezes pode ser importante aparar uma aresta aí, né? Mas também é importante que você não trave nos movimentos de vida para você ir além, para você ter a experiência buscadora na força aquariana desse arcano, que é de vanguarda, que é de busca, sabe? Que é de ir além mesmo, de pensar em possibilidades, né, que vão fora da caixinha, tá? E também pela correspondência cabalística do arcano da Lua, que é a letra Tzad, hebraica, que vai falar sobre a necessidade do buscador. Então é um momento para você ir além na vida, e se você se propuser a isso vencendo os seus medos, mas lembra, não ignora as intuições, tá? Porque você também vai ter a chance de perceber assim onde pode ter coisa errada, e aí você vai entender melhor por qual caminho é a sua busca e qual caminho deve ser evitado, para você não dar uma de buscador no caminho errado, tá? Então, muito importante você trabalhar todas essas energias desse arcano. E aí sim, você identificou, né? Apurou circunstâncias, entendeu onde está pisando, com quem está lidando, aí, né, você organizou essa parte, aí bora para a vida. Vencer os medos, pensar em ir além, dar um passo a mais, por quê? Aí você tem força de conquista no Imperador, tá? O Imperador é força de conquista para sua vida, crescimento, energia de crescimento nos seus caminhos aqui, tá? E você está no momento que é de
viver coisas novas, na força causal, no arcano 1 do mago, tá? Então é força aqui de novos caminhos que estão se apresentando. Esses novos caminhos que você tem para viver trazem conquista e você vai conseguir viver isso se você for a pessoa que traz para si essa energia do buscador, de ir além, sabe? Se fortalecendo emocionalmente para isso, vencendo os próprios medos, que muitas vezes podem ser o medo do desconhecido. Então, qual é um cuidado importante que você precisa tomar com zona de conforto? Querer resultados diferentes seguindo, fazendo tudo igual. Isso não rola, né? É preciso pensar fora da caixinha, fora da casinha, fazer diferente para ter resultado diferente. A força aquariana do arcano da lua vai te ajudar muito nisso. Ir além, vencer os próprios medos, seguindo aqui a sua força emocional, tá? O que é importante? Você só ter clareza, né? Para não ir de cabeça nas coisas. Vencer os medos e dar um passo além, ter a energia do buscador, não significa ir de cabeça e ir às cegas. Esse é o grande ponto para você, tá? Você não deve ir caminhar ou viver às cegas, sem procurar entender o que você está fazendo, sabe? Então, muito cuidado com isso, até porque o imperador traz uma força aqui bem do pensamento prático para a vida, para organizar a vida, para que ela traga força de conquista, para você se estruturar, para você se estabilizar, tá? Então, o mago, nesse conjunto todo, aponta você com novos caminhos abertos aí diante de si. Então, a sua vida nesse momento pode ir além do que tem sido. Você está nesse momento. Se você vive uma necessidade de que as coisas sejam diferentes, é um belo momento para isso. Se você tem vivido num certo cansaço com a rotina, num tédio, porque, poxa, sempre tudo igual, sabe? Então você está num momento de vida onde tudo pode ser diferente e pode ser gratificante. Você pode ter mais conquistas e se fortalecer emocionalmente com isso, alcançando inclusive mais autoconhecimento. Mas é muito sobre você se propor também, tá? Vamos colocar arcanos menores. Ainda num aspecto bem sutil que eu estou observando para você aqui, observando ainda os arcanos maiores, uma coisa que você não deve fazer, tá? Que é ignorar os seus pressentimentos. A runa trouxe essa informação, tá? E olha por que eu estou falando isso. O imperador que dá as costas para a energia lunar, aqui. Isso você não deve fazer, tá? Então aquela parte onde eu falei, né? Onde talvez você queira fazer alguma coisa, aí bate uma intuição ali que às vezes acende um sinal de alerta para você perceber o que está no caminho, como é que vai ser, com quem você está lidando, e às vezes você ignora esse sinal de alerta que acendeu porque a sua vontade de buscar ou de viver uma determinada situação é maior, e aí você pode ir num excesso de confiança, até porque o imperador pode ter esse excesso, ele pode cair numa certa presunção, pecando por aí, né? E é onde você acaba talvez criando algumas dificuldades para si que poderiam ser evitadas, né? Então não dê as costas para essa energia lunar que muitas vezes acende sinais de alerta no seu caminho, tá? Às vezes é uma coisinha que não tá certa e você consegue perceber, ajustar, se posicionar do jeito certo e aí pronto. Aí você realmente é a pessoa pronta para trabalhar a energia do buscador, para ir além, para vencer os seus medos, sair de zona de conforto, experimentar coisas novas, porque tem novos caminhos aqui, tá? Vamos colocar arcanos menores para a gente perceber mais da situação. Entrou um 6 de espadas, na força do seu arcano da lua. O 6 de espadas traz uma necessidade muito importante de consciência, tá? Então, realmente, a energia do arcano da lua se mostrando como uma energia que você não pode ignorar na sua vida agora, tá? Você não pode realmente caminhar às cegas. Sabe aquela coisa de, eu só vou, porque eu tô querendo, porque me empolguei com a situação, eu vou pagar para ver mesmo, sabe? Então, muito cuidado com isso.
Princesa de Paus entrando no Imperador, onde a sensibilidade é muito importante, tá? Como eu falei, né? O Imperador que dá as costas para a Lua, vem a Princesa aqui dizendo, não faça isso, né? Leve em consideração realmente o que vem na sua força emocional, na sua intuição, nos seus pressentimentos, sabe? Se for para você evitar uma circunstância, evite. Se for para você deixar de fazer alguma coisa, deixa de fazer. Se você sentir de adiar alguma tarefa, algum compromisso, adie, tá? Preze pela segurança que você precisa sentir para dar os seus passos, tá bom? Aí fica tudo bem para você. O 4 de espadas mostra aqui uma situação de você vencer situações que são estressantes, onde você tem uma trégua da vida, onde vem um descanso, onde vem uma paz para a cabeça, sabe? Então, um sossego nos pensamentos, talvez muito disso que você esteja precisando, você consegue aqui. O mago, indicando novos caminhos para você, é uma força que mostra, né? O tarô mostrando para você, muito de você conseguir aqui deixar para trás situações de vida que andaram perturbando a sua paz, tá? Então tem uma força de superação identificada para nós, aqui no Mago com o 4 de espadas, onde é uma nova fase de vida que você tá entrando agora, um novo momento para você viver, onde vem uma trégua, onde vem um descanso, uma energia de paz, de refazimento aqui para você. E se a gente pensar na tarologia, no estudo do tarô, né, muita gente vai se lembrar agora comigo que o 3 de espadas é um arcano difícil, um arcano de dores, de mágoas, de sofrimento, onde no tarô de Rider-Waite tem aquele coração perfurado, né? Então entrou o 4 agora, é você superando aquela energia. Ó, é o sequencial do tarô. Isso é a tarologia. É a gente olhar não só para o que está na mesa, mas se lembrar de qual é a sequência dos arcanos e o que isso pode nos trazer como insight para a leitura também, tá? Então olha o que o tarô mostra nessa combinação. Você em um novo momento de vida onde você está entrando aqui numa energia de conseguir experimentar a paz que você tem buscado, tá? E isso tudo também diz respeito a desconfianças que você andou tendo e que você consegue esclarecer, que você consegue tirar da cabeça certas coisas que andaram te preocupando aqui, tá? Então, muito do que andou te preocupando, te afligindo, não é o que parecia ser. Esse é um aspecto importante da Lua, que às vezes, né, as aparências enganam. Se as aparências enganam, porque às vezes a gente acha que a coisa é boa e por trás dessa aparência, na verdade, a coisa é ruim, o contrário é verdadeiro, a recíproca é verdadeira também. Às vezes a gente fica ali, né, se deixando impressionar com alguma coisa, achando que tem um problema acontecendo, só que é um problema aparente e por trás dele, no fim, estava tudo tranquilo, sabe? Então não tinha, por exemplo, um medo de uma traição, um medo de sofrer um engano, né? A gente tem essa condição se apresentando aqui também como alguns medos, né? Que você de repente andou experimentando e que não tem fundamento, são coisas que não são reais, não é o que realmente aconteceu. Então você entra num novo momento de vida onde você vai poder constatar esse tipo de coisa e se tranquilizar também, tá? Só que eu reforço a orientação inicial lá, onde nós olhamos para essa lua. Você não pode virar as costas, principalmente com a runa que traz a sua força emocional aqui. Você não pode dar uma desse imperador que vira as costas para a energia lunar, onde às vezes tem algum detalhe que te chama a atenção, tem algum sinal de alerta que acende, e não necessariamente porque tem alguma coisa errada acontecendo, né? Mas porque talvez você vai dar um passo numa direção errada, você vai pisar em falso, você consegue perceber isso antes da hora e caminhar do jeito certo. Então essa lua não é para você travar nos seus medos e ficar na sua zona de conforto. É para você vencer os seus medos e ir além, mas com a sua força emocional em dia, com a sua conexão intuitiva, com você não ignorando essa parte que vem te chamar a atenção para o que é importante, para você não ir de cabeça nas coisas. Então se você consegue conectar tudo isso, aí você realmente entra aqui, ó. Até porque esse é o trechinho aqui da conclusão do tarô, né? Foi o terceiro arcano maior que eu coloquei e o terceiro arcano menor também. Então o tarô está apontando para cá, com você
né? Entrando em um novo momento de vida onde você experimenta tranquilidade, paz, uma trégua, vencer as dores, superar as dores, refazimento energético, tudo fluindo mais fácil agora, tá? Então você está nesse momento. Vamos colocar o baralho cigano. Saca o que eu peguei aqui, galera. Tá meio fora da tela, né? O seu baralho, pera aí que nós conserta isso agora mesmo. Aí, pronto. Agora sim tá tudo no seu visual. E é o seguinte. Olha os seus caminhos abertos aqui e a sua necessidade de caminhar, né? Você montar no seu cavalo aí e bora para os caminhos, tá? Então, esses caminhos que se abrem na energia do mago. Realmente, você é uma pessoa que tem caminhos abertos agora e você deve topar os caminhos de vida que estão se mostrando a você. Então, é realmente sobre a energia do buscador que eu estava comentando ali, tá? No arcano da lua, é sobre sair da zona de conforto, é sobre vencer os medos e esses caminhos trazem para você o quê? O amor, energia de bons sentimentos que estão aqui no coração, mais entrega emocional, tá? Então, a gente tem muito provavelmente aqui questões do passado para você que envolvem assuntos de relacionamento, né, com assuntos pendentes, o que parece que era, mas não foi, desconfianças, incertezas, inseguranças, muito do que está ali nesse arcano, né, com as circunstâncias que são apuradas, certo? E aí você tem uma fluidez aqui na energia de relacionamento, para você viver o amor, tá? E olha como esse arcano aqui da lua para você, deixa eu te falar uma coisa agora, ele está vindo com um duplo sentido na sua leitura. Então, se em dado momento da interpretação te pareceu que eu fui por caminhos diferentes, na verdade é porque os dois caminhos estão aí, né? Por quê? De repente você me pegou falando assim, é importante você vencer os seus medos, ir além, sair da zona de conforto, mas também é importante você não ignorar o que pode estar por trás das aparências, então não vai de cabeça, aí você ficou, e agora, Leandro? Né? Eu topo ou não topo os meus caminhos? Eu vou ou não vou? Essa lua está mostrando problema para mim ou não está? Ela tá cumprindo um duplo sentido na sua leitura e o baralho cigano é que nos trouxe a clareza a respeito disso, tá? Por quê? Nós temos realmente caminhos se abrindo para você e uma energia de tranquilidade para você afastar, né, o que podem ter sido desconfianças, medos, inseguranças em relação ao amor, tá? Porque aqui os caminhos estão abertos e prontos para serem trilhados nessa energia que traz o coração, tá? Então você no novo momento de vida com uma energia de paz aqui, pode ser também uma reconciliação amorosa, assuntos pendentes, né, que são tratados adequadamente, tudo fica ali bem resolvido, os pingos entram nos is e aí só alegria, tá? Parte amorosa fluindo para você. Então esse é o lado buscador da lua, de vencer os medos, de ir além, tá? Porque é a força de conquista do imperador que está ali, até mesmo com uma princesa que anuncia novas possibilidades para o seu caminho, no que diz respeito ao amor. E o mago mostra o caminho aberto, onde a energia está tranquila para experimentar nos assuntos do coração. Então, na sua vida hoje, você está no momento de poder melhorar de vida emocionalmente, afetivamente. As coisas que fluem para você, relacionamento que dá certo. E essa é a parte da lua sobre buscar, ir além, topar, viver o que está surgindo, né? Vencer os medos, até mesmo o medo de uma entrega maior no emocional, né? Onde você de repente andou desconfiando de alguma coisa, a pessoa amada não te passou confiança e tal. Então a gente percebe impressões negativas que se desfazem, assuntos que são esclarecidos, energia do amor que flui para você. Esse é um aspecto da lua. E o outro aspecto, por que eu falei do duplo sentido acontecendo aqui? Porque aqui, galera, no jardim, nós temos o seu meio social e aí tem serpente rolando aqui, ó, tá?
Então isso fala muito de gente que pode vir fazer intriga no seu caminho, te prejudicando no seu relacionamento. Talvez isso esteja aqui até mesmo nem no sentido de previsão, mas no sentido do que você precisa perceber que tem rolado. E aí se você está com a sensação de que você não entende por quê que o seu relacionamento não vai bem, sabe? Porque, poxa, tem sentimento, estava tudo bem, de repente a coisa entortou, né? Por quê, gente? Tem aqui, olha, certas amizades, certas companhias que estão te criando dificuldades nessa energia do coração para você viver o amor. E aí é onde, lá no arcano da lua, né, as aparências enganam mesmo. Gente que se faz de amiga, que vem com, ai amiga, e aí, ou tapinha nas costas, e no fundo é cobrinha aqui, ó, né, querendo jogar um veneno para os seus caminhos. Então essa carta do jardim, ela representa o meio social e o que está dentro dele para você, te causando um impacto diretamente nessa energia do que você tem para viver no amor, tá? Então aí nós vimos o duplo sentido dessa lua e aí nós percebemos como você realmente deve assumir a orientação que foi dada aqui, né, de não dar as costas para isso, como o imperador está fazendo aqui, ó, né? Às vezes é alguém com quem você convive, são certas amizades, tá? E aí alguém até de repente já te deu um toque, ó, toma cuidado com fulano, porque é gente que faz intriga e não sei o que, aí você fala, não, imagina, é minha amiga, não sei o que, jamais, né? Poxa, a gente se dá tão bem. E às vezes é aquela pessoa de quem você não tentou desconfiar, é de onde vem o problema, tá? Então a gente chama atenção para isso, é o momento para você ter cuidado realmente com a energia do meio social, com as amizades, com as companhias, principalmente gente próxima, né? E que de repente entra nos assuntos que envolvem a sua parte de relacionamento aqui. Gente que às vezes quer saber como é que você tá, com quem você ama, como vão as coisas no seu relacionamento, sabe? Isso é sinal, é muito claro para você, né, de que talvez o problema venha daqui. E o que é orientado então, dentro dessa circunstância? Você se afastar de gente assim, né? Dar uma cortada no papo aqui, né? Então, subir o seu desconfiômetro, como eu falei em dado momento da sua leitura, né? Não ignorando as suas intuições, a sua força emocional, o que sejam também os seus pressentimentos aí, a respeito, então, né, do que vem do seu meio social de certas amizades, tá? A gente viu circunstâncias que são muito favoráveis a você, principalmente dentro da parte amorosa. Sendo honesto, é para onde o tarô mais te direcionou aqui, junto com o baralho cigano, você na ametista comigo. Então você percebeu que está em jogo a sua felicidade aqui, né? E ela pode ser impactada pelo que vem daqui. Então está na hora de você usar da força do imperador, né? Saber dizer não para certas pessoas, saber colocar limites, sabe? Principalmente gente entrona, que vem, né, entrando na sua vida, né, como quem entra na sua casa e abre a geladeira. O imperador é quem precisa se posicionar e botar ordem na casa aqui. Colocar limites, falar não, até pela correspondência cabalística do imperador, que é Dalet, é a porta, sabe? Portas que você mantém abertas e portas que você precisa fechar. Então você está precisando meter porta na cara de uns aí, ó, tá? Presta atenção nisso. Essa foi a sua leitura, essa é a sua vida hoje no tarô, assim como na runa e no baralho cigano também. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário se você quiser se expressar, né? Os comentários são seus aí para isso. E na descrição você tem algumas informações que eu sempre deixo. Maravilha, gente. Terminamos então mais uma leitura dos trabalhos de hoje. E agora entra opção 3, Ágata Rosa, é com você aqui. Começamos pela runa. Sua vida e seus caminhos hoje.
A sua runa é Manas. É uma runa que traz a energia de pessoas que participam da sua vida. Uma energia que mostra convivência, mostra grupo, né, ideias compartilhadas, fala também da força do seu próprio ser, né, o quanto é importante você estar em dia agora com a sua autoestima, confiar no que você é capaz de realizar, porque é a runa do potencial humano, sabe? Então, você, agora, como alguém que não pode duvidar de si, então, buscar se conectar com a sua melhor versão para viver, né? Então, cuide de si, tenha um tempo para si, perceba as suas virtudes, né? O que você é capaz de fazer, né? Seja gentil consigo, se valorize, porque inclusive é assim que você vai ter também mais valor de outras pessoas. Essa runa te mostra que se você não se valorizar, fica difícil você receber valor de alguém, tá? Então diz respeito a isso. E é uma runa que mostra a importância de pessoas participando da sua vida nesse momento. Durante o desenrolar da leitura, a gente vai ter a oportunidade de ver, né, se as situações de convivência elas são positivas agora para você, fluentes, né, ou desafiadoras. Então vamos começar a trabalhar no tarô. Sensacional, gente. Seus arcanos maiores aqui trazem muita força espiritual na sua vida hoje, proteção angelical e isso te dando muita capacidade de realizações no mundo, tá? Gente, você tem a força espiritual do Papa, você tem a temperança que é a própria presença do seu anjo aí nos seus caminhos, sabe? O seu anjo da guarda, o seu protetor, o seu guardião, o seu mentor, sabe? Então esse arcano vem retratar essa presença angelical na sua vida que vem facilitar muito das coisas. Então uma primeira ideia que eu já te falo aqui, né? Você é alguém com problema espiritual hoje? Não. Tá tudo bem com você espiritualmente. Então é uma preocupação que você não precisa ter agora, tá? Às vezes a gente coloca certas limitações para a vida porque a gente fica alimentando esse tipo de problema possível, né? Ah, não sei não, eu acho que as coisas estão meio esquisitas porque alguém deve ter me prejudicado, alguém fez trabalho, alguém fez magia. Então não tem isso para cima de você, tá tudo bem, de verdade, espiritualmente, com Papa e com temperança, tá? E aí você tem essa força de harmonia, né? Te gerando mais facilidade para se realizar no mundo, ok? O Papa está aqui também, como bênçãos de vida que você tem para conectar agora. Se você quiser, até escreve aí, eu recebo essas bênçãos, né? Porque realmente na leitura dos arcanos maiores do tarô, você está com uma vibração abençoada aqui. Na parte de relacionamento, né? Você que talvez tenha alguém para mentalizar, se você está vivendo dificuldades na sua relação, ou se teve uma briga, situação de separação, afastamento, a temperança traz força de reconciliação, traz harmonia para casais que brigaram, então você tem essa vibração nos seus caminhos, né? O mundo está aqui mostrando que nada se perdeu dentro do que você quer viver e o Papa é uma energia acolhedora que vem facilitar o caminho da conversa, do diálogo, sabe? Então, gente, a gente tem muito aqui de uma vibração de pessoas que de repente tiveram problemas, talvez problemas na convivência, a situação de pessoas que envolvem a sua vida aqui, sinalizada nessa runa, o tarot está mostrando muito do que pode ser uma harmonia reconquistada, reconciliação, fazer as pazes. Isso não só falando de amor, de relacionamento íntimo, mas de relações pessoais como um todo. Então, mais aproximação com a família, um momento melhor na família, sabe? Também para as coisas ficarem ali mais tranquilas e isso dá mais possibilidades de vida a cada um dos envolvidos. Nós temos esse caminho, essa energia funcionando para você. E com toda essa potência espiritual que está aqui, eu também não posso deixar de te dizer que é um momento muito importante dentro da sua espiritualidade, dentro do que sejam os seus caminhos espirituais.
Dois arcanos de muita força espiritual, que são a temperança e o Papa, porque o Papa é a própria vibração espiritual que vem para o seu jogo, e na temperança é um anjo que está ali, né? Fazendo alquimia angelical para você. E aí o mundo é a parte mundana, é onde nós estamos aqui, né? Como o nosso corpo de carne, que é o nosso veículo para manifestação nessa existência, e tudo que você pode realizar dentro do mundo. E o tarot está mostrando que para que você tenha o melhor do mundo, para que você seja a pessoa que se encontra na vida, sabe? Para você poder experimentar a sensação de, poxa, eu estou no lugar certo, com as pessoas certas, uma sensação de pertencimento que talvez você esteja buscando, é muito importante que o seu espiritual esteja bem alinhado, tá? Então, qual é um cuidado que eu diria que é importante você tomar agora? Você não se concentrar somente nas coisas mundanas. E o que são as coisas mundanas? Ah, o amor, o relacionamento, o dinheiro, o trabalho. Não pode ser isso por si só. Tem que ter um propósito espiritual bem alinhado ali também, tá? E com isso nós percebemos assim, por exemplo, se você está numa dificuldade amorosa no seu relacionamento, aí você achar que tudo se resume às ações para o seu relacionamento. E não, muitas vezes talvez você possa estar com uma dificuldade no seu relacionamento porque está faltando o espiritual na sua vida. Aí a energia desequilibrou. Se você busca mais do seu caminho de espiritualidade, você encontra mais do seu equilíbrio e o seu problema amoroso, que é um reflexo de um desequilíbrio no seu espiritual, ele se desfaz, né? Por quê? Você equilibrou o que estava em desequilíbrio, você consegue resolver um reflexo negativo que aconteceu na sua vida. É aí onde muita gente diz, e eu comentei, acredito que um dia desses aqui no canal, o comentário cabe agora novamente, né? É onde as pessoas dizem assim, que você precisa estar em dia com a sua espiritualidade, senão a vida vai para trás. Aquele papo das antigas, né? Para quem está no terreiro, se sai do terreiro, a vida vai para trás. Isso é mentira, né? Na verdade, coisas assim acabam às vezes acontecendo, não porque você saiu de lá, mas às vezes porque você, de repente, participou de um lugar onde não é legal, onde pai de santo, mãe de santo quer forçar as pessoas a estarem ali, não aceita perder filhos da casa, porque é aquela pessoa vaidosa que quer ver a própria casa cheia, quer poder dizer número, minha casa tem tantos médiums. Então é aquela pessoa que prejudica quem sai de lá, né? Que atua. Esse tipo de coisa, volto a dizer, está acontecendo contra você? Não, você não tem dificuldade espiritual, você não é uma pessoa atacada espiritualmente agora, tá? Mas eu estou falando tudo isso para você entender que na verdade não se trata de onde você está ou deixa de estar, né? Você não é uma pessoa obrigada a nada. Só que é uma questão de honra, né, com a sua ancestralidade, com seus antepassados, com o seu próprio espiritual, você não ignorar que você não é, alguém que pertence a este mundo. Você está passando por este mundo e você sabe disso. Você sabe que assim como um dia você nasceu para esse mundo, nesse corpo que você tem agora, um dia você vai embora daqui também. Então você não pertence a esse mundo, né? Você está com um corpo que te foi dado como um veículo, né, para a manifestação da sua existência aqui e para você experimentar o que é necessário para você experimentar aqui. Mas você não pertence a esse mundo. Portanto, não te convém ignorar, né, o seu alinhamento espiritual. E isso aí é onde você não é obrigada ou obrigado a estar ali, estar aqui, fazer o que alguém te manda. Você tem que sentir. Como pode ser o seu caminho, onde pode ser o seu caminho, são as suas escolhas, não é o que alguém decide por você, espiritualmente. Se você vai para o terreiro e vai vestir branco, não é porque alguém te mandou, alguém falou que você precisa, é porque você sente, porque você vai querer. Se você prefere estar no centro espírita, se desenvolver ali para ser um médium de sessões de mesa espírita, não é porque alguém falou que você tem que estar ali, é a sua escolha. Se você quer ser uma pessoa que o espiritualista livre, sabe? É da sua forma, é do seu jeito, na sua casa, você tem um altar com imagens, você vai lá, faz as suas devoções, é a sua escolha. Se isso funcionar bem para você, é a sua verdade. Só que as suas práticas espirituais são importantes, né? Para que você tenha essa sensação de pertencimento no mundo, para que você esteja em harmonia com o que te acontece no mundo. Para você estar bem no seu relacionamento, para você estar bem no seu trabalho, você precisa estar bem espiritualmente, tá?
E aqui é um momento para essa busca, porque como eu disse, você não é uma pessoa sofrendo ataques espirituais e tendo que contornar problemas para depois tentar identificar qual pode ser o seu caminho. É o momento de você perceber o seu caminho. Não tem nada para ser tratado espiritualmente para você agora. Tem a sua busca que vai te dar potência no mundo, tá? Então, olha só, né? Que maravilha esses arcanos maiores que vêm para você. Arcanos realmente abençoados, tá? Vamos na colocação dos menores. Reconciliação amorosa, como eu falei, né? Tratar-se de algo muito aberto aqui para te acontecer, sendo totalmente possível, viável, né? Com a harmonia da temperança e com a situação da runa aqui também, sobre pessoas na sua vida. Quem se afastou, portanto, né? Ali muito predisposto a lidar com você novamente. Então a gente vê, de fato, melhoria nas relações, certo? Vemos agora um 10 de espadas, que entrou com a temperança. Cavaleiro de paus que entrou ali com o mundo e o 6 de paus com o Papa, tá? Primeira coisa para a qual eu quero te chamar a atenção aqui, olha, você estar em dia com a sua espiritualidade é realmente o que te traz vitória para a vida nesse momento, tá? Então não ignore, não negligencie, sabe? Ah, não quero ir lá, eu não quero ir no centro, no terreiro, você não precisa. A espiritualidade está em você, não está nos lugares. É sobre você e a sua ligação direta, sabe? Com o seu sagrado. Isso é muito importante, tá? E o Papa, como força espiritual na sua vida, ele mostra a necessidade de você se equalizar aqui. Porque você não pode nem ser a pessoa cética, né? Que não está nem aí para o espiritual, e você também não pode ser a pessoa fanática. Tudo sendo espiritual, porque tem gente assim também, né? Tudo que acontece foi a espiritualidade, né? Ah, tá ruim é porque alguém fez alguma coisa. Ah, tá bom, foi porque o guia, né, me deu o passe lá. Então também não é assim, não é tudo, né, nem tão lá, nem tão cá. Você tem que estar em equilíbrio com essa energia, porque o equilíbrio com essa energia é que vai te dar um impulso para você viver na força de Áries, que está nesse arcano, ó. Para você poder iniciar as coisas, para você, né, ter essa energia aqui que ela é muito potente para iniciativas na vida, para fazer acontecer, sabe? Então a gente tem essa vibração espiritual que precisa estar funcionando em equilíbrio para você, porque é aí que você vai ter vitória, tá certo? Entrou o 10 de espadas aqui, que é um arcano bem complicado, né? De coisas que estão indo mal na vida, mas vem a temperança curar essa energia. A alquimia angelical que vem te trazer força de cura dentro do que vai mal nos seus caminhos. E o próprio 10 de espadas, ao mesmo tempo que ele é um arcano de um peso para a vida, porque está mostrando coisas que estão trazendo sofrimento, que não está funcionando como a gente quer, também é um arcano que mostra o fim de um sofrimento. Até pela numerologia do 10, que é o 1 mais o 0, que volta para o 1, então é finalização para recomeço. Então você está muito perto aqui de conseguir sair das suas dores, de conseguir vencer dificuldades. Primeiro, porque você tem a presença do seu anjo que está vindo curar essas questões aqui dos seus caminhos e te deixando ver a importância de você voltar-se nesse momento à sua espiritualidade. Do seu jeito, repito, tá? Mas é importante para você. Seja você indo na igreja, no centro, no terreiro, ou simplesmente na sua casa, indo lá no seu cantinho, acendendo a sua vela. A vela que pode ser a vela para o seu anjo, inclusive, né? Belo momento aqui para você trabalhar essa prática da vela para o anjo da guarda, que é a vela branca de 7 dias, que você pode manter lá num cantinho, com um copo d'água ao lado, diariamente ir lá, fazer uma oração dedicando ao seu anjo, trocando a água do copo, tá? É um período de vida onde pode ser muito interessante para você trabalhar essa prática, porque você está com a presença do seu anjo aqui, que está vindo cuidar dos seus caminhos. Então, se você faz a sua parte, né, para alcançar mais da conexão, tanto melhor assim, né? A espiritualidade é assim, gente, a gente tem que fazer um movimento de aproximação. Não é a gente vivendo de qualquer maneira e o espiritual sempre ali. Depende se a gente está buscando a conexão, né? É você pensar como
como amizades suas, né? Se você cuida bem de um amigo, de uma amiga, você sabe que é aquela pessoa que está mais próxima, você sabe que é aquela pessoa que está mais interessada nos seus caminhos, aquela pessoa que está mais pronta para te ajudar no momento que você precisa. Agora, tenta pedir ajuda para alguém com quem você não conversa há 3 anos, você vai chegar lá do nada. A pessoa vai desconversar, vai falar desculpa, não posso, não vai se interessar pelo que está te acontecendo, não vai fazer diferença para essa pessoa, para essa amiga, para esse amigo querer te ajudar. Agora, se é alguém com quem você está ali nutrindo, sabe, a amizade, o contato, então está muito mais fácil de você ter esse amparo ali numa necessidade. Assim é com o espiritual, assim é também com os nossos guardiões. E isso é que muita gente não percebe, tá? Então, aqui você está tendo a bênção dessa aproximação. Faça a sua parte também de se aproximar, tá? E pode ser esse momento onde você... Olha o que eu vou te falar. Os arcanos que estão aqui, eles trazem muito assim de uma visão de algo acontecer na sua vida, que é aquela circunstância que ninguém acredita, sabe? Tipo, quase um milagre, né? Uma coisa assim que tá muito ruim para você e de repente transmuta e você alcança uma bênção, seja uma cura física, seja reverter um problema financeiro, um relacionamento que parece que estava perdido e aí volta a funcionar. Sabe aquela coisa que se você for contar ninguém acredita? E vai ser uma experiência mística sua. Por quê? É um convite do espiritual para você perceber a importância dele, a espiritualidade que te traz vitória, tá? E aí, você se alinhando com essa parte toda, olha o que você tem. O movimento no mundo, né? Com a força do cavaleiro, que tem muito mais mobilidade para você ter as suas realizações, para você alcançar a sua plenitude, para você ter essa sensação importante que nós comentamos aqui, que é a de pertencimento, né? Sentir que está no lugar certo, vivendo a experiência que te serve, com as pessoas que são melhores, como companhias para você. Mais mobilidade no mundo. O que te dá mais dessa mobilidade? Mais caminhos para viver no mundo. Estar bem com o seu espiritual, tá? Gente, olha que potência essa leitura, né? E aqui, isso também tem total relação com a parte amorosa, né? Inclusive o cavaleiro. Aqui nós temos, né, a relação aparentemente perdida lá no 10 de espadas, mas tem conserto, olha, tem uma cura emocional para ser vivida aqui, né? E aí é a movimentação da experiência que traz uma energia realizadora, com aquilo que se busca ao lado de alguém, conforme você tem a runa aqui, tá? Gente, vamos pro baralho cigano. Você está curtindo aí a sua leitura? Eu tô achando muito interessante essa opção 3 aqui com você na Ágata Rosa. Me conta o que você está achando disso tudo. Essa parte, esse lance da experiência mística que eu falei aqui, está muito forte no seu caminho e provavelmente é aquele tipo de situação que te dá uma chacoalhada, sabe? E que mexe com as suas crenças, com seus valores, te faz repensar caminho espiritual. Você está vivendo esse tipo de circunstância aqui. No baralho cigano, o que você tem? Nossa! Olha a sabedoria dos oráculos, né? Sempre criando conexões aqui. Porque é o seguinte, galera. Olha só, o seu espiritual está aqui. Nos lírios com a torre, no baralho cigano. A torre do baralho cigano é uma carta que, na escola brasileira, inclusive, é a carta da espiritualidade. Porque é a nossa força interior, é a voz interior, é a nossa intimidade aqui, né? Então é uma dose importante de um recolhimento quando a gente se volta para si e a gente, ao invés de ficar ouvindo o que está fora, a gente ouve o que está dentro. A nossa sabedoria, o que vem do nosso próprio espírito, da nossa ligação direta com o sagrado, né? E isso trazendo harmonia para a vida, olha. Então, muito importante isso daqui, tá?
A força de harmonia que está nos lírios é a harmonia que está na temperança também. Então, o primeiro arcano que veio para você na leitura tem tudo a ver com a primeira carta do baralho cigano, também na sua leitura, né? Então, é uma carta que está aqui para te mostrar, para reforçar, como se um anjo presente precisasse de reforço, né? Mas o baralho cigano ainda está colocando mais essa bênção para te mostrar que não tem nada perdido na sua vida, não tem nada que deu errado definitivamente, tá? Só que tem uma lição de casa para você aqui, que é a de você saber se recolher. E isso envolve a necessidade de você lidar com os seus problemas. Para quem que você tem que contar o que está acontecendo? Com quem que você tem que se abrir, caso você sinta a sua necessidade? Com o seu espiritual, com os seus guias. Você lá no seu cantinho, com o seu altar, com a sua vela acesa, ou no momento de oração, onde você vai no centro, no terreiro, com quem que você pode se abrir com uma dificuldade que você tem, com uma situação que te aflige, lá com o guia espiritual que vai te atender na Umbanda, por exemplo, tá? Mas não com pessoas. E aí a gente pega o aspecto dessa runa, onde a runa, ela quis nos dizer inicialmente ali, e agora a gente tem um entendimento aberto a respeito disso com a colocação do baralho cigano, que você tem que tomar cuidado com certas pessoas também, porque tem gente invejosa aí, ó. E aí são as pessoas à sua volta, né? Tem gente que tá com essa vibração pro seu lado, de gente invejosa. E é gente forte, tá? Então você aqui, né, não tá sofrendo ataque espiritual. Volto a dizer isso, os arcanos maiores deixaram claro lá. Mas tem gente invejosa cercando. E o caixão está aqui mostrando a necessidade de você colocar um ponto final nesse tipo de amizade, nesse tipo de companhia para a sua vida. Se você for contar a respeito dos seus problemas para alguém, olha, é o momento de você rever essa postura, de você não fazer mais isso. Tem que parar com isso, tem que cortar essa energia da sua vida, porque ela não te causou problemas, mas pode causar, tá? Ó, o rato está aqui, tá certo? Então mostrando, né, que você não deve dar sopa para o azar aqui em relação a essa vibração. Tá na hora de finalizar assuntos com gente assim, sabe? Muito especialmente dentro do que acontece às vezes no relacionamento, né? Você fica ali sem querer viver o que você gostaria de viver, com quem você ama, e aí às vezes é aquela necessidade de se abrir com alguém, de contar para alguém. Eu sei disso, porque nas consultas de tarô acontece. A pessoa vem naquela necessidade de contar o que está acontecendo, de falar da pessoa, porque é aquilo tudo que está preso ali dentro, né? Que se quer viver e não consegue, tá numa certa frustração, na necessidade de falar a respeito disso. E numa dessas é onde você às vezes abre o jogo para quem não deve, tá? Então, se você sente essa necessidade, como eu falei, vai lá no seu cantinho, conversa com o seu espiritual, ou procura um atendimento espiritual, abra-se ali com um guia que vai te atender, por exemplo, tá? Mas toma cuidado com pessoas, né? Ó, você tem a torre aqui, ó, que é a energia da introspecção, que é importante para você, né? Você lidar com as suas questões, assim você consegue manter em harmonia. Se você abre, você coloca num campo de inveja aqui que pode te criar problemas. Então tem que finalizar essa vibração, né, para você se poupar de certas coisas por aí, tá bom? O baralho está te dando então essa visão. E você fica com a grande lição aqui, né, do quanto é importante para você agora buscar se fortalecer espiritualmente. É o momento, tá? Para sua aproximação, sua maior aproximação com o espiritual. Da sua maneira, como eu falei, mas dê esse passo na vida, né? Não estou mandando você fazer nada, não estou dizendo que você deve fazer, porque não é um direito de um tarólogo dizer isso, nem me cabe, porque é o karma de cada um. Você vem para a leitura não para saber o que você deve fazer, você vem para ter informações e usar essas informações na sua vida da melhor forma que você pode, tá? Então, o meu papel diante de você está feito, e é isso. Se você curtiu a sua leitura, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, deixa um comentário se você desejar. Aí na descrição tem informações para você, tá bom? Valeu pela presença, beijos, abraços, até a próxima.